vocês têm lido o livro igual eu tenho lido, porque é um livro difícil, que é o que a gente sempre costuma ouvir, mas quando a gente se propõe a andar segundo os caminhos do Senhor, a buscar e a cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus é um ótimo e um excelente professor. Deus tem me ensinado tudo quanto eu tenho falado a vocês. E dessa mesma forma, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena correção inicialmente, que ontem eu abordei no capítulo de Jó 40, que o chifre do animal, do hipopótamo, seria como a espada, mas eu equivoquei. Eu quis dizer que os dentes do hipopótamo é como a espada, porque como nós podemos ver, o hipopótamo, ele tem os dentes bem afiados para cima e tem presas que são apontadas para frente. Eu aconselho vocês a verem essa imagem, chama-se alame.com. É uma imagem muito linda. O rapaz que tirou essa fotografia, ele foi muito feliz na imagem que ele conseguiu capturar desse hipopótamo, que, como nós vimos ontem, ele ele foi a coisa mais linda que Deus julgou ter criado, que não fosse o homem, né? Deus julgou que o hipopótamo foi a sua obra-prima. Obra-prima por causa da sua força, porque ele era capaz de conviver com os demais animais, andando por onde os demais animais iam, só que ele tinha um diferencial. Ele era capaz de ficar submerso sobre as águas do rio Nilo, até mesmo quando esse se enchesse durante as cheias. Aquilo não fazia diferença, dado a força, o poder que esse animal tão majestoso aos olhos de Deus tem. E tirando o fato dele poder conseguir respirar dentro do rio por até 30 minutos aproximadamente. E esse é o diferencial. Isso fez com que Deus o enxergasse como uma obra-prima, né? Cada um escolhemos aquilo que para nós é o mais bonito. Lembrando que o homem, ele foi a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança é totalmente diferente de obra-prima. Obra-prima tem a ver com uma invenção, uma criação apenas para admirar, apenas para contemplar, enquanto que a imagem e semelhança dava direito ao homem a ter relacionamento com Deus. Deu direito ao homem poder conversar, poder dialogar, né, com Deus. E hoje nós vamos abordar sobre os dois últimos capítulos de Jó, que é o 41 e 42. Porém, assim como os demais dias, eu só vou ler o capítulo 42. E ele também resume todo o livro. E vocês verão como o livro de Jó, ele é tremendamente bonito. Começa o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei.
Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Termanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, o Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatieta, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou-os o nome da primeira Gemina, e o da outra Quesia, e da terceira Querem-Apuquê. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. O que eu quero ressaltar aqui no capítulo 41, que é só as pinceladas, e no 42, que é o encerramento do estudo do livro de Jó, é o seguinte. Bom, no capítulo 41, depois que Deus falou, né, comparou ele com os pés do avestruz, que o avestruz não sabe nem cuidar do próprio filho, e ele, inclusive, poderia ser um dos motivos pelo qual viesse ele a perder a sua prole, porque ele poderia pisar-lhe os próprios ovos, e que o avestruz, ele tinha penas lindas e pernas longas, mas de que adiantava aquilo se os ovos eram chocados ao pó da terra. Então, aquilo mostrou para Jó que não é apenas a aparência que importa. Deus importa muito com o posicionamento da pessoa em relação àquilo que lhe é dado. E aí o 41 continua depois da explicação do hipopótamo, que vem logo a seguir, né, a comparação do avestruz, de que o hipopótamo era a obra-prima de Deus. O versículo 41 diz o seguinte: podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes manter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com gancho? Brincarás com ele como se for um passarinho,
Ou tê-lo-ás preso a correia para as tuas meninas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarias. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Bem, da mesma forma que Deus falou do hipopótamo, que ele é difícil de ser domado e que as pessoas não têm coragem nem de encará-lo nos olhos, porque isso por si só já é um fato que faria com que o animal o atacasse. Da mesma forma, ele pergunta se se Jó teria coragem de prender um jacaré, um crocodilo pelos dentes, né? E colocar ele para brincar com as filhas deles, com as meninas. É claro que não, porque ele não é um passarinho. Com certeza o crocodilo despedaçaria a vida daquelas crianças. Mas uma coisa Deus faz aqui, nesse versículo 41, que é o primeiro ensinamento. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derrubado só de vê-lo? Quer dizer, um homem, se ele tiver esperança de derrotar um crocodilo, se ele tiver esperança de derrotar um hipopótamo, ele é muito ingênuo. Da mesma forma, a pessoa que tem esperança apenas pela esperança, como ele demonstrou a ter ao ver a árvore que fincou as suas raízes na terra quando esta estava caída ao cheiro das águas, e renovou os seus galhos e fez rebrotar, assim seria vã a esperança dele, se ele não reconhecesse a soberania de Deus na vida dele. Porque ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Assim como ninguém jamais ousaria brincar com um hipopótamo ou um crocodilo, menos ainda deveria tentar brincar com Deus. O capítulo 41 mostra que ninguém deve tentar, deve brincar com Deus. A pessoa que fizer isso, ela estará fadada à morte, fadada a perder aquilo que ele achava ser justo.